Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma entrevista de David Grush. Para quem não se recorda dele, é o mesmo ex-agente do governo americano que denunciou a falta de transparência sobre o assunto UFO, que o governo americano acoberta muita coisa. Foi aquele que disse no Congresso americano que foram recuperados corpos não humanos, tecnologias não humanas, naves alienígenas e tal. E agora, o cara foi até a Fox, escute isso, o cara foi até a Fox, em rede nacional, dizer que o presidente Donald Trump sabe muito mais do que ele diz saber. E que muito provavelmente o Donald Trump ele vai abrir o cofre da revelação. Que Donald Trump vai acabar por pressão ou do seu eleitorado ou até mesmo das próprias circunstâncias, revelando muitas coisas que provavelmente vão mudar a percepção de muitas pessoas sobre esse assunto. Se você não se lembra do David Grush, assim que você vê aqui a matéria, você vai se recordar dele. Bem-vindos de volta ao Special Report. Esta noite seguimos com nossa série investigando anomalias não identificadas. Anômalos, tente dizer isso facilmente, fenômenos que muitos ainda chamam de OVNIs, UAPs. Na semana passada conversamos com o diretor do documentário The Age of Disclosure. Esse novo documentário aborda um suposto acobertamento do governo sobre UAPs que já dura décadas. No meu vídeo anterior eu falei sobre esse documentário aqui para vocês. Aconselho fortemente que vocês assistam, que vocês procurem algum meio de assistir. Ele se encontra na Amazon Prime. Não sei se ele está dublado em português. Até o momento que eu gravo esse vídeo para vocês, ele estava somente em inglês, tá? E esse documentário, ele acabou repercutindo de uma maneira tão escandalosa nos Estados Unidos que a Fox foi obrigada a chamar o David Grush para essa entrevista reveladora aqui. Estreia hoje em cinemas selecionados pelo país. Também disponível no Prime Video, é contundente. Traz depoimentos de 34 ex e atuais autoridades governamentais, incluindo pessoas que já testemunharam diante do Congresso. Mais cedo, ouvimos outro denunciante que hoje faz parte da força-tarefa do Congresso dedicada ao tema UAP. Uma das coisas que eu acho mais interessante para fazermos uma diferença entre os Estados Unidos e outros países, como o Brasil. Em rede nacional de televisão, o assunto é abordado com seriedade. Primeiro, porque identificam isso como uma ameaça a seu espaço aéreo. Segundo, porque indiretamente acaba se discutindo um outro ponto que todas as nações do planeta Terra deveriam estar discutindo, que é a defesa planetária. O que se faz com o número de relatos, de avistamentos e de vídeos verdadeiros, que já foram comprovados que são verdadeiros, a quantidade que se tem desse material, o que se faz com isso? Alguma coisa que do âmbito científico convencional não é completamente explicado, está acontecendo e precisa ser compreendido. E aí você tem também o Congresso americano tratando o caso com seriedade, convidando gente para depor, tratando o assunto com seriedade, exigindo mais transparência dos órgãos responsáveis, um respeito muito grande para com a população. Não é à toa que usam a palavra sonho americano, porque sonho americano não se trata somente de conquista financeira, mas também o modelo civilizacional que os Estados Unidos deixou aí para ser seguido pelo mundo inteiro, aqueles que querem de fato evoluir como sociedade. Se você acredita que temos destroços de naves, como foi dito, nós temos os corpos dos pilotos dessas naves? Junto a algumas dessas recuperações vieram restos biológicos, sim. Eram biológicos humanos ou não humanos? Não humanos. Vamos tentar entender essa polêmica dos UAPs, os antigos OVNIs e o que o Congresso está fazendo sobre isso.
Agora recebemos o major aposentado da Força Aérea, David Grush, conhecido por denunciar questões ligadas a OVNIs, UAPs e a transparência do governo. Hoje ele atua como conselheiro especial da Força Tarefa da Câmara sobre UAPs. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por me receber, Brett. Desde então, muita gente pergunta, onde está a prova? O que está acontecendo? Por que quase 2 anos depois ainda sabemos tão pouco? Bem, com certeza a administração passada não colaborou. Minha audiência, aliás, foi durante o governo anterior e, infelizmente, não foram nada transparentes nesse tema. Assim como não foram em diversos outros. A administração Biden foi uma das piores que os Estados Unidos já presenciaram. Mas, como lá é uma democracia forte e pujante, ainda assim o Congresso conseguiu fazer um plenário sobre essa questão, de maneira séria. Porque o aumento de avistamentos de OVNIs, hoje chamados de UAPs, dentro do território americano foram muito grandes. E aí você tem diversas pessoas que já trabalharam para o governo afirmando que já viram não somente tecnologia não humana, como também seres e corpos não humanos que foram encontrados. Mas agora, com a criação da Força Tarefa, tenho conseguido orientar os membros dentro do que é permitido. As pessoas pesquisam na internet e veem que há muita coisa circulando. Muitos relatos sobre encontros, muitos vídeos. Já vimos uma enxurrada disso tudo. Podemos ir direto ao ponto. Você acredita que tivemos contato com seres alienígenas que vieram à Terra e que o governo americano sabe disso? Tudo indica que sim. Prefiro não afirmar de onde vieram exatamente. Mas são, sem dúvida, algum tipo de consciência não humana. E é fato. Acredite ou não, recuperamos os veículos e há evidências físicas. Eu mesmo tive acesso parcial a algumas dessas operações. E aí, o que os céticos poderiam dizer a respeito disso? Você tem um ex-major afirmando isso em rede nacional. Ah, ele pode estar mentindo? Pode, claro, óbvio que sim. Mas e a quantidade de relatos, histórias e até mesmo vídeos dessas aparições, dessas coisas que estão aí há muito tempo? Os relatos de povos antigos sobre encontros com seres não humanos e inteligentes que foram chamados de deuses. Há muito tempo se tem o fenômeno ufológico, ele faz parte da existência humana. E eu acho engraçado como a mídia daqui trata isso. Quer dizer, se esse cara, o David Grush, fosse brasileiro, primeiro, vocês acham que ele estaria em rede nacional conversando abertamente assim sobre isso? Basta lembrar do que aconteceu agora recentemente no caso da Ilha do Mel. A mídia fez piada com o caso, ao invés de chamar as pessoas, as testemunhas, e conversar com elas como eu fiz aqui no canal. Você tem uma filmagem com qualidade, você tem ali algo que aparentemente é muito diferente de um ser humano normal. Você vê pessoas testemunhando ali, mais de 7, 8 pessoas testemunhando algo que é completamente anômalo, uma criatura enorme descendo ali, a reação das pessoas que estavam cientes que não estavam vendo algo normal, e a mídia simplesmente fez isso virar uma piada. Não foi apenas relato oral que recebi. Eu realmente tive acesso parcial aos dados e li os relatórios de inteligência resultantes desses programas. Com seus próprios olhos? Correto. Sim. E quando as pessoas dizem isso é maluquice, não tem base nenhuma? Não posso falar por outras áreas do governo, mas posso garantir que a NASA, por quem falo, é aberta e transparente com os nossos dados. Claro que sim, claro que é, obviamente. É claro que eu usei ironia aqui, não é? Não preciso nem argumentar sobre a falta de transparência da NASA. Você acredita no que o Sr. David Grush disse ou ele está mentindo? Seja lá o que ele disse, cadê a evidência? Qual é a sua resposta?
Certamente pessoas da administração atual estão plenamente conscientes dessa realidade. Aqui agora ele vai começar a falar do governo de Donald Trump. E que Donald Trump, pelo que eu entendi a fala dele, e que Donald Trump está segurando informações para passar na hora certa. Apesar das falas de Donald Trump parecerem mais céticas. No entanto, o tom que o presidente americano trata essas questões, você percebe um grande respeito e seriedade sobre o assunto, mesmo ele falando ser um pouco cético em relação a isso. O próprio presidente está bem informado sobre o tema e eu confio na sua liderança nesse sentido. Acho que ele montou um gabinete de peso. Se Trump quiser ser o presidente mais grandioso e influente da história mundial, ele certamente tem conhecimento, capacidade e entendimento para lidar com essas questões. Só que também, se forem verdades os relatos que eu falei no vídeo anterior, que nós ouvimos no documentário A Grande Revelação, ou a Era da Revelação, a Era da Divulgação, os presidentes eles não têm controle sobre essas informações. O que aconteceu com o Bush pai, né? Porque não foi George W. Bush do início dos anos 2000, não, foi o pai dele. Qual foi o relato? Que ele ficou sabendo da existência de seres não humanos, que uma nave pousou numa base militar, que um ser não humano saiu de dentro dessa nave, teve contato direto com o pessoal da CIA, com o pessoal do exército americano. E aí, quando ele foi questionar, simplesmente disseram para ele como presidente americano, disseram para ele, não é da sua conta. Se isso for verdade, se esse relato, se essa história for verdadeira, talvez seja no mínimo razoável, né, a gente conjecturar que o presidente Donald Trump, apesar de saber alguma coisa, pouco ou quase nada pode fazer acerca disso. Minha opinião. Delicadas de transparência governamental. Eu tenho acesso mais. E eu falo sobre isso com as pessoas. Já participei de reuniões sobre o tema. Pessoas muito inteligentes e extremamente respeitáveis me disseram que acreditam que há algo lá fora. E sabe, faz sentido que possa existir. Mas mesmo assim, nunca fui totalmente convencido. Sabe, eu simplesmente, por alguma razão, esse assunto não me pega. Então você acha que primeiro ele sabe e segundo que ele está disposto a ser transparente sobre os WAPs? Sem dúvida, ele está muito bem informado sobre o assunto. Vou encerrar por aqui. Não quero me antecipar ao que o presidente pode revelar por conta própria. Ele estar bem informado sobre o assunto não quer dizer que ele vai ter autorização ou provas para poder comprovar aquilo que ele está falando, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos. E também a palavra dele tem um peso. Se ele falar alguma coisa sem apresentar provas, por mais que a grande maioria de nós acredite em qualquer coisa que o presidente Donald Trump venha a dizer, os seus perseguidores, o Deep State e as forças ocultas deste planeta vão simplesmente fazer as palavras dele caírem em descrédito, usando a lavagem cerebral midiática que há muito tempo, infelizmente, tem feito um trabalho promissor nesse sentido. Existe um esforço deliberado para acobertar tudo isso. Você está dizendo que isso se estende por várias administrações? E houve quem fosse ameaçado e instruído a não depor? Eu mesmo fui ameaçado fisicamente, antes mesmo de enviar meu relatório ao inspetor-geral da comunidade de inteligência na administração anterior. Precisei procurar proteção legal porque estava, de fato, com medo profissionalmente e na minha vida pessoal. E quando você falou naquele depoimento sobre a recuperação dos pilotos ou dos restos não humanos, isso é algo que você realmente viu dentro das informações confidenciais com seus próprios olhos? Yes. Sim, e é algo extremamente desconfortável. Mesmo para mim, que vi e vivi tudo isso, até falar sobre o assunto é desconfortável, porque está muito além do que qualquer pessoa considera possível. Existe uma forma de vida biológica que pilotou essas naves e elas definitivamente não se parecem totalmente com a gente. Tinha fotos? Tinha sim. Sim, havia. Sim, tinha sim. Quando eu falei de outro planeta, né, ou do espaço, você disse que não. A gente não sabe de onde eles vêm. É algo interdimensional? Do que exatamente estamos falando aqui? Nós podemos estar falando também de outros seres que dividem até mesmo a Terra conosco, que estão aqui há muito tempo.
seres intraterrenos, por exemplo, né? Que não faltam, por exemplo, a teoria da Terra Oca. Vou parar por aqui para a gente continuar. Inclusive tem uma lenda indígena, rapidinho, tem uma lenda indígena tupi-guarani muito antiga que fala desses povos que vivem debaixo da terra, né? Também uma lenda indiana também, do povo da Índia, que fala de um reino altamente tecnológico que está debaixo da terra. Eu conversei com muita gente experiente, eu costumo chamar de veteranos aqui no programa. Esse tema da origem é motivo de muita discussão. Eu, como alguém com formação formal em física, prefiro manter a mente aberta sobre qual é a origem. Claro, existe a hipótese extraterrestre que diz que eles vêm de fora da Terra, mas eu costumo evitar essa teoria porque nunca vi esses dados. E eu não estou a par das teorias mais confiáveis que o governo do Zewa tinha. Eu não tenho conhecimento de nenhum vestígio que o departamento tenha. De qualquer sinal de seres extraterrestres, nem de atividade ou tecnologia deles. Você diz nós, Sim. O governo dos Zewa sabe. Mas existem muitos outros governos ao redor do mundo. Eles sabem? Eles têm seus próprios programas. E como eu disse, há 2 anos e meio, estamos numa verdadeira corrida armamentista com nossos rivais, principalmente Rússia e China. E eles também têm seus próprios programas. Aqui no Brasil, eu acredito que houve alguma espécie de programa nesse sentido, provavelmente ainda ali no período dos governos militares, né? Décadas de 60, 70, talvez ali, ainda houvesse algum vestígio dos anos 90, como aconteceram casos extraordinários aqui no Brasil, né? Temos o caso de Varginha e por aí vai. Nesse ponto. E eu cheguei a ver um conjunto de informações confidenciais sobre programas adversários. E é só isso que posso dizer. Você disse que recuperamos coisas. Sim. Corpos e restos físicos. Havia algum sentido de qual era o motivo de como eles chegaram aqui, do que estavam fazendo? Foi algo pacífico ou não? Vimos uma variedade de atividades. E quanto ao motivo, a intenção, né? Por que estão vindo, isso entra novamente nas nossas avaliações. Não conseguimos realmente entender a intenção de alguns desses seres sencientes, nem o motivo das visitas. Será que é porque temos um material genético interessante aqui na Terra? Somos, quem sabe, uma espécie de atração turística estilo Jurassic Park para eles? Pode haver inúmeras razões. Esse é um ponto interessante. Quando você pega, por exemplo, relatos de povos antigos, né, você vê lendas falando de seres benevolentes e seres maléficos para os seres humanos. Seres que faziam bem, que ensinavam, tentavam ensinar alguma coisa para os seres humanos, e outros seres que queriam dominar, que tratavam os seres humanos como bichinho de estimação, ou melhor dizendo, como gado propriamente dito, e etc. Para as outras pessoas que estão aparecendo agora, o que você diz para elas? Você claramente enfrentou intimidação. Você falou sobre assédio, e há relatos de que outros passaram por isso também. Eu digo que há esperança. Atualmente, o Congresso realmente valoriza as informações vindas de denunciantes. E eu acredito de verdade que a administração tem interesse em fazer o certo sobre isso também. E há outras questões acontecendo nos bastidores que vou deixar para a administração tratar quando estiverem prontos. Certo. Agradecemos muito pelo seu tempo, vamos acompanhar cada detalhe. É realmente fascinante. Não só fascinante, como intrigante. Há outras coisas acontecendo nos bastidores também que a administração deve se manifestar. Será que eles estão se referindo ao 3i Atlas ou alguma outra coisa? Bom, como eu disse a vocês, essa entrevista ela de fato foi impactante. Para quem se interessa pelo tema, o tempo dessa entrevista é de 7 minutos mais ou menos. Se for no canal da Fox News no YouTube, você vai conseguir assistir em inglês, tá? Eu dublei aqui para ficar mais fácil de você compreender. Mas agora eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom? É novo, gostou do conteúdo? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Espero vocês no próximo encontro. Tchau!